Oi, gente! Quinta-feira é dia de pergunta na caixinha. Eu pedi para vocês deixarem perguntas para mim lá no meu Instagram, lá nos stories, e hoje eu vou responder 5 perguntas que vocês mandaram, tá bom? A Marleane Oliveira me perguntou se eu ainda tenho contato com a Angélica. Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos como Angeliquete no programa da Angélica, e desde a Manchete, SBT, Rede Globo, e sim, depois que o programa acabou, a gente manteve contato, a gente mantém até hoje. É claro que as agendas são muito corridas, então a gente não consegue se encontrar sempre, mas a gente conversa, todo ano tem encontro, e sempre quando tem datas importantes a gente tá perto, e quando não tá perto também é mensagem pela internet. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história da carreira da Angélica, né? Fazendo a minha carreira também, aprendi muito com ela. Tenho ela aqui, ó, guardada no meu coração. E além dela, todas as outras pessoas que trabalharam comigo no programa. O Vida de Pai me perguntou qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei na maternidade até agora. Bom, eu acho que foi assim, logo no pós-parto. Eu tive muito medo, eu senti muito medo. Medo de sair da maternidade, medo de ficar sozinha com ele. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui, ó, pra vocês, sobre o meu pós-parto, como foi. E realmente o medo me consumiu nos primeiros meses. Eu tive a ajuda da minha mãe aqui em casa, eu não queria deixar ela ir embora, eu achava que eu não ia acordar à noite, se ele fizesse algum barulho, eu não ia nem ouvir, porque eu sempre tive sono muito pesado e eu pensava nisso na gravidez. Meu Deus, e se ele precisar de mim de noite? E se ele engasgar? E se ele virar de barriga pra baixo e eu não ver? Só que acontece que depois tudo mudou, né, gente? Gabriel nasceu e hoje meu sono é super leve. Na verdade, acho que eu não durmo não, acho que eu durmo assim, com metade tá dormindo, metade tá acordada, sabe? Porque ele faz um eu já tô olhando ali, já tô de olho. Mas a maternidade é assim, né? Vai mudando, as fases vão mudando, os medos vão mudando, os desafios também. E eu acredito que vai ser assim agora até o final da minha vida. A Ana Laura me perguntou se eu tive diástase depois do parto e além da dificuldade de emagrecer. Bom, eu posso dizer que eu ainda não sei se eu tive diástase. Eu realmente fiquei com volume na barriga, mas como eu não perdi todos os quilos adquiridos na gravidez, foram 15, eu fiz um vídeo contando sobre isso, tá aqui, você pode clicar para assistir. Eu ainda não perdi 15 quilos, né, tudo que eu ganhei, então eu ainda tenho uma gordurinha na barriga. Então esse voluminho, eu não sei se é diástase ou se é simplesmente gordura. Então assim, logo em seguida, logo depois que eu pude voltar a fazer exercício, eu voltei fazendo exercícios leves. Não fiz abdominal. Eu sei que tem alguns abdominais que até podem piorar, não provocam, né, mas podem piorar a diástase para quem tem. Diástase é uma abertura que fica assim entre os músculos do abdômen, faz assim e aí fica um voluminho aqui assim, saindo aqui. Então tem abdominal específico para isso, gente. É só colocar aqui na pesquisa, vocês vão encontrar. Tem exercícios de yoga que são muito bons para você fortalecer a parede do seu abdômen, que eu acho que a gente muda o centro de equilíbrio do corpo, né? Você tá assim retinha, quando você ganha uma barriga, né? A barriga tá aqui, a coluna dá uma quebradinha assim para trás, com o filho também, porque a gente segura ele para contrabalancear, se é assim que fala. O peso a gente joga o corpo para trás, então muda um pouco. A yoga ela faz você voltar esse centro, fortalecer de dentro para fora todos os músculos ali, mas é importante que você busque ajuda. Existem fisioterapeutas que fazem esse tipo de trabalho. Se você conhece alguém, coloca aqui nos comentários, tá? Eu não fiz nenhum tipo de tratamento especial, mas eu sempre tive muito cuidado com isso. Se eu descobrir que eu tenho diástase, eu conto pra vocês, tá? E se eu estiver fazendo algum tratamento, eu volto também pra contar especificamente como é que isso acontece. Mas fica atento porque dá pra tratar se você começar bem cedo. O Win me mandou várias perguntas e eu vou responder assim rapidamente algumas, tá? Eu já fui ao Japão, sim. Eu falo algumas palavras em japonês, não posso dizer que eu falo japonês, mas eu entendo mais do que falo.
Meu irmão mora lá, meu primo, tem tios que moram lá também, então a gente sempre tá em contato e a cultura japonesa faz parte da minha educação, da minha cultura. Eu fico muito feliz sim de ser uma representante, ela colocou lá Latin Asian, né? Que é latino-asiático. Fico muito feliz porque é a minha ancestralidade, é de onde eu vim. E se você me perguntar se eu fico chateada de me chamarem de japa, não nem um pouco, tá? Porque eu acho que isso faz parte da minha, como eu disse, da minha ancestralidade, lá do meu passado, dos meus antepassados. Apesar de ser brasileira, eu sei que a minha característica física, se você me olha, você vai falar é japa. Pode falar que também é China, é tailandesa, mas é a mistura do brasileiro, né? Eu acho que cada vez a gente está cada vez mais caminhando para isso. Meu filho, por exemplo, ele tem o olho puxado, mas talvez você não olhe para ele e fale, é japa. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. E outra pergunta que ela fez foi sobre a representatividade dos asiáticos na mídia. Eu acho que falta muito, eu acho que a gente está caminhando para uma abertura cada vez melhor. Quando eu era criança, eu não tinha uma referência de uma asiática na mídia. E eu fico muito feliz de hoje ser uma das referências. A Angélica foi uma artista que abriu portas para mistura de raças. Quando eu entrei, o nosso grupo de Angeliquetes tinha uma japa, uma japonesa, uma negra, uma ruiva e uma loura. Então eu acho que talvez eu tenha sido essa referência para muitas outras meninas. Eu fico muito feliz com isso. E espero ver cada vez mais. Toda vez que eu vejo uma japa ou uma chinesa, vamos generalizar os orientais em posições de destaque na mídia, eu fico muito feliz, porque como eu sempre digo, a vitória de um é a vitória de todos. Oi, Deb. Deb me perguntou como é que eu faço para estimular a fala do Gabriel. O Gabriel tá com 1 ano e meio. Ele passou os últimos meses na pandemia e é claro que faltou um pouco de convívio social, faltou interação com outras crianças, mas a gente sempre aqui em casa se preocupou em estimular o Gabriel, o desenvolvimento dele de todas as formas. E a fala é uma delas, né? Que acontece. Não tem idade certa, mas às vezes a criança começa a andar antes de falar ou começa a falar antes de andar. Não tem um período muito definido. Eu até visitei um especialista que me disse que o Gabriel deveria estar falando pelo menos 5 palavras. E ele não fala 5 palavras, ele fala 3 palavras. Ele fala mamãe, ele fala neném e ele fala não. Agora ele começou a balbuciar muito mais, ele começou a frequentar a creche, então tá em contato com outras crianças, com todas todo o protocolo de segurança, tá, gente? E ele tá se desenvolvendo muito rápido. Mas o que a gente faz em casa? A gente conversa muito com ele, sabe? Às vezes o bebê não fala com você, então você fica quieta, não conversa, né? Então é importante você falar, é importante você sentar assim na mesma direção do olhar e você conversar para ele ver você falando, para ele ver você como é que fala mesmo? Não é gesticulando, né? Mas ver o movimento da boca, ouvir o som, cantar música. Eu canto pra ele desde a barriga, então é uma coisa que faz parte da nossa rotina. E ler, gente. Você acha que às vezes o seu filho tá olhando um livro, ele não tá lendo. É claro que ele não tá lendo, ele tá olhando as figuras e sendo estimulado de outras formas. Mas você pode ler pra ele. E é legal que você use entonações diferentes enquanto estiver lendo. Então, faz a vozinha do personagem, muda o volume, fala mais alto, fala mais baixo. Tudo isso vai ajudando na percepção da criança e daqui a pouco ele vai começar a entender as palavras. Toda vez que você for mostrar alguma coisa para ele, você tem que falar o nome, tá, do objeto. Se a criança começa a apontar sem falar, né, que eles ficam ou às vezes não apontam, mas só fala, você tem que estimular. Por exemplo, sei lá, você quer água e a criança tá lá, você tem que falar assim, ó, é água que você quer? Água? Então toma a água. É a bola? Olha a bola, olha o avião, olha o carro, olha a bicicleta.
E também procura não fazer, inventar palavras, sabe? Por exemplo, a pepeta em vez de chupeta. Eu sei que eu falo de vez em quando, a gente faz isso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para a criança aprender a palavra certa e não começar a falar falando errado. Então você tem que sempre, sempre, sempre falar a palavra certa sem usar diminutivo. Pensa bem, tudo é inho, né? Então a criança não identifica qual é a palavra e o objeto relacionado àquela palavra, se você usar todas as palavras no diminutivo. Então você fala a bola, olha o carro, olha a chupeta, você quer isso, você quer aquilo, pergunta e fala. Sempre repete, 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 repete. E assim você vai ajudar o seu filho a desenvolver a escuta, a fala e a percepção das coisas do mundo, né? Mas calma, que não tem que ter pressa, porque cada bebê tem o seu tempo. Não faça comparações. E essas foram as 5 perguntas da caixinha que eu selecionei. Toda terça-feira eu vou abrir a caixinha no meu Stories, você manda a sua pergunta e quinta-feira eu respondo aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!